Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Aí é que tá. Eu sou Geise Xavier e esse aqui é o nosso espaço, o espaço onde a gente fala deles, sobre eles, mas a gente fala a verdade ao contrário deles, né? Que insistem em continuar mentindo. Eles que pensam que isso é um talento, mas na verdade é só uma repetição, porque a gente já percebeu tudo, a gente já descobriu tudo. E vocês precisam ter mais criatividades, meninos. Na verdade, eu trouxe aqui comigo para reforçar essa conversa a minha amiga, advogada e criadora de conteúdo, Karen Almeida, que vai conversar com a gente sobre esse assunto. Seja muito bem-vinda. E aí ela vai trazer pra gente essas conversas, mentiras absurdas do mundo masculino, que com certeza ela já ouviu milhares, não é verdade, amiga? Sim, inclusive eu falo que falar mal de homem pra mim é um esporte. Porque eu sou advogada familiarista, gente, há muitos anos, e meu público é 80, 90% feminino. Então eu já vi absurdos e a gente vê todos os dias ali. Então, a Karen veio no lugar certo, convidei a pessoa certa para estar aqui no podcast Aí que tá. E aí, como eu já falei aqui no comecinho, né? O assunto de hoje é a verdade é que eles mentem. Nós não estamos aqui para falar mal ou inventar história, gente, é a ciência que comprova que homens mentem mais do que as mulheres. E, em média, um homem mente pelo menos 3 vezes ao dia. Eu sei que tem 1 trilhão de homens por aí que mentem muito mais do que 3 vezes. E aí, a Karen conta pra gente assim, qual a conversa mais absurda que você já ouviu, assim, é, durante o trabalho mesmo, Ah, né? é. Teve um caso, recente inclusive, que o cara era dono de uma oficina de carros de luxo. Aí na audiência ele falou que ele era lavador de carro. Meu Aí eu não Deus. aguentei, gente. Eu dei uma risada. Eu dei uma risada no meio da audiência. Dei uma desculpa depois, mas foi demais ali pra mim. Porque ele tava em Cancún na semana anterior. Joga beach tênis, só almoça no Barolo. Assim. E tinha todas as provas. E tinha todas as provas. Eu juntei ele e começou a chorar no meio da audiência. Não posso mais fazer nada, que essa advogada printa e junta no processo. Meu Deus. Ou seja, um genitor de 2 crianças, uma de 1 ano, que fica mentindo para pagar menos pensão. E isso é muito comum, né? A gente está falando de um caso que judicial, né? Sim. Mas no decorrer, mas na vida, assim, é muito comum a gente ver amigos. Eu, por exemplo, tenho muitos amigos homens, né? E aí eles sabem, eles conversam entre si, eles sabem a facilidade que eles têm para mentir. Que, na verdade, como eu falei, né? Não é um dom, não é uma esperteza. Eles se acham os espertos. Mas, na verdade, a gente já conhece o roteiro todo. Sim. A gente já sabe como é que funciona, né? Assim, o que eu falo para meus clientes muito é o golpe cai quem quer, né? Porque às vezes ele te dá todos os sinais. Os homens são muito diretos. Os homens, eles podem falar uma coisa, mas a atitude dele vai te demonstrar o contrário. Se tu precisa estar indo atrás dele, fazendo ele te notar, mandando mensagem, amiga, larga, desiste, porque ele tem outra. Ele tá com dúvida, ele não sabe se ele te quer, porque o homem, quando ele te quer, ele vai atrás de ti. Ele não vai te deixar escapar. Ou às vezes ele nem tem dúvida nenhuma, ele quer mesmo ficar com as duas, com as três, com quantas tiver. Ou fazer aqueles joguinhos, né? De quem manda mensagem primeiro, de fazer coisa que eu acho que hoje as mulheres não têm mais paciência, né? Na internet a gente tem visto muito esse tipo de nomenclatura, né? Que dizem que são os princesos. Eles querem ser admirados, eles querem ser elogiados, eles querem que a mulher vá atrás, mande mensagem. E aí, quem vai mandar bom dia primeiro? Quem é que vai pagar a conta hoje? Não me deu nenhum presente. E essas coisas têm acontecido com muita facilidade. E nós, mulheres, a gente já vê um cenário acontecer com antecedência, né? Mas muitas vezes a gente não quer enxergar a verdade. Sim, a maioria das vezes a gente não quer enxergar mesmo, sabe? A gente se envolve ali e acaba deixando o sentimento atrapalhar o racional. Mas no fundo, mulher, tu sabe que ele tá mentindo pra ti. Tu sabe, né? Verdade. Aí a gente tem que ser sincera, eu acho que com a gente mesmo, assim. Tá, eu sei que ele tá mentindo, mas eu vou aceitar. Não fingir que não tá sabendo. Porque aí eu acho um pouco desonesto. A gente tem que ser honesto, pelo menos com a gente, né? Geralmente, quando o homem ele não quer mais a relação, ele faz todo aquele joguinho, né?
ele não quer mais, mas ele fica destratando, ele fica sumindo, ele faz todo aquele joguinho que nós mulheres a gente já sabe, justamente porque ele não tem coragem de terminar. Já deve ter escutado muitas essas histórias, né? Sim, sim. Ou o homem começa a te tratar muito mal pra ver se tu termina, porque geralmente eles não têm coragem de terminar. É difícil pro homem lidar com essas emoções, né? Não sei se a ciência deve explicar. Ou então ele some pra ver se tu desiste e esquece que ele existiu na face da Terra, né? E aí, quando é em último caso, que ele já tem outra pessoa aí, sim, então, às vezes o cara vai e termina, mas ele vem com aquele papo. Não é você, sou eu. Eu não tô pronto pra esse relacionamento agora. E tudo. Aí é o típico caso do homem mentiroso, né? E o pior é que esse roteiro todo a gente já sabe. O roteiro todinho a gente já sabe. Não tem nenhuma surpresa, sabe? Não tem nada de diferente. Eles sempre falam as mesmas coisas. Parece até filme, né? Quando a gente vai conversar com uma amiga numa mesa de bar, num restaurante, a amiga que tá ali na fossa, decepcionada, sofrendo, parece que é a história mesma daquela que a gente já passou, daquela que uma outra amiga já passou. Não tem nada de diferente. É incrível a falta de criatividade dos mentirosos. Porque aquilo que eles pensam que é talento, que é esperteza, eles não têm nem a capacidade de fazer algo diferente, né? Porque seria muito melhor se o cara chegasse e dissesse, olha, não tô mais, não tá mais rolando, não sinto mais a mesma coisa, né? Ou então, se o cara ele não quer um relacionamento monogâmico, se ele não quer um relacionamento sério, ele devia chegar e esclarecer, olha, não consigo ficar só com você, né? Não curto um relacionamento monogâmico, eu quero conhecer outras mulheres. Eu quero conhecer outros homens, seja o que for que ele queira conhecer, né? Mas ele prefere mentir, esconder o telefone, dizer que dormiu, o telefone descarregou. E aí a mulher vai vendo tudo aquilo acontecer de novo, em mais um relacionamento. Já ouviu muito dessas histórias, Karen? Demais, e já vivi também, né? Algumas, mas assim, o que eu acho é de. Eu acho que nós mulheres, a gente já sabe de cor, como diria a Marília Mendonça, todo esse caminho a gente sabe de cor. E também a gente, muitas vezes, a gente projeta nas pessoas coisas que as pessoas não são nem prometeram, né? Também tem que fazer o meia-culpa aqui. Que é o que a própria Marília também falou. Me apaixonei pelo que eu inventei de você. Aquela pessoa nunca existiu, só existiu na tua cabeça, né? E a gente fica se enganando. A gente não engana eles, mas a gente se engana. Muitas vezes a gente fica ali se enganando. Por isso que eu bato muito nessa tecla no meu Instagram, inclusive, que eu falo para minhas clientes: vocês sabem o que está acontecendo, mas vocês escolhem ficar nessa situação. Aí, com o perdão da palavra, mas às vezes a gente prefere estar na merda quentinha, que é confortável, do que sair dali. E aí tem algumas frases que são aquelas mentiras mais contadas, que com certeza todas as mulheres já ouviram pelo menos uma vez na vida, né? As mentiras mais contadas por eles. Diz algumas aí pra gente, Karen. Te ligo amanhã. Porque se o homem for te ligar, ele não vai te avisar, tá? Não precisa te avisar. Segundo, o problema não sou eu. O problema não é você, o problema é comigo. A verdade é que é sim o problema você, tá? Provavelmente é você ou ele, mas ele não quer mais esse relacionamento, ele tem outra, tá? Outra, camisinha me broxa. Essa é gravíssima. Porque se ele insistir em ter relações sexuais sem preservativo, configura abuso, né? E também tem a questão da mulher tanto poder pegar DST quanto engravidar de um pilantra que às vezes não quer assumir a bronca, né? Aí eu não te traí, ou só foi uma vez. O clássico, sou diferente de todos que você já conheceu. Ou você nunca vai ter um homem igual a mim. Você nunca vai achar alguém que te ame como eu te amo. E isso é muito clássico. Não tenho olhos pra ninguém além de você, né? Disse ele olhando pra todas. Aí
manda foto, dá boa noite, vai que diz, amor, tô em casa, vou dormir. Tô morrendo Beijo. de sono, vou tomar um remédio. Vou tomar um remédio, vou dormir, tem que acordar cedo amanhã, vai pra festa. Toma a última e já vou pra casa. Nossa, com essa eu sofro, viu? Só, amor, eu juro que eu só vejo ela como uma amiga. É só uma amiga. É só uma amiga. É só minha amiga do trabalho. Sim, sim. Esse é o clássico. É o clássico, assim. Tu lembra de mais alguma? Meu celular descarregou e eu dormi. Sim. Essa tem muita. Tem. Acontece muito contigo, Marcos? O pneu do meu carro furou. Bati o carro. O que aconteceu que tu sumiu? Ai, bati meu carro. Eu fui ajudar uma amiga, eu fui ajudar um amigo do trabalho. Por isso que eu demorei. Sim. Eu não sei quem Sim. é. Que essa mulher comentou tua foto? Não sei quem é. Não sei quem é. Mas como tu tá seguindo ela? Ah, eu não sei como é. Quem é essa É mulher bug do Instagram. Quem é essa mulher que comentou tua foto do Instagram? É uma prima. Sim. Lembrando que primo não é parente, tá, gente? Pela legislação, não. É uma menina que eu estudei. Engraçado. É sempre Todas. alguma menina que eles estudaram, né? Estudaram com muita gente. Disse o cara que não terminou nem o ensino Nem médio. ensino médio. Ele estudou só com mulher. Mas aí, Karen, essas mentiras recorrentes, elas minam a confiança, né? E elas criam um ciclo de manipulação, onde muitas mulheres passam ali por um relacionamento tóxico, abusivo, o que acaba gerando ali um desconforto até na saúde mental dessas mulheres, né? Eu costumo falar que a violência psicológica, pra mim, é a pior das violências. É até pior do que a física, assim. Porque, assim, posso ser polêmica agora, mas eu acho que pra mulher é mais fácil ela levar um tapa na cara do que ela passar 10 anos ouvindo: tu é ridícula, tu não serve pra nada, ninguém vai te querer, ninguém vai te querer com filho, tu não presta pra nada, e tu é uma vagabunda. Aí passa 10 anos, a mulher fica super traumatizada. Ela vai ter que fazer terapia aí por uns bons anos. Então, mulheres, quando vocês identificarem que vocês estão nesse ciclo, denunciem. Entra mesmo na Maria da Penha, entendeu? Nem que seja pra afastar aquele ex chato que não para de mandar mensagem no WhatsApp, que tu bloqueia, ele pega outro chip. Então, vai lá, pede uma medida protetiva, que é a melhor coisa que tu faz pra respaldar. Porque a gente tem que cuidar da gente, a gente tem que cuidar da nossa saúde, principalmente da nossa saúde mental. E sabe o que eu vejo, Geise? Muito, 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 muito. As mulheres que me procuram, que sofreram algum tipo de abuso, elas não têm independência financeira, elas têm independência emocional. É verdade. E viver encobrindo verdades exige muito esforço, né, cognitivo e emocional, gerando essa ansiedade. Então, nós mulheres, a gente tem uma esperteza. Nós mulheres, a gente tem uma esperteza. Quando a gente fala que a gente tem intuição, gente, não é da boca para fora, não. A gente tem mesmo, a gente consegue sacar aquela mentira, a gente consegue perceber no olhar de vocês que tem uma mentira. Há pouco tempo eu estava conversando com uma pessoa e aí era um rapaz e uma moça. E aí eles falaram alguma coisa entre si e aí eu percebi que tinha ali alguma coisa. E aí depois foi confirmado. Então, a gente percebe, Karen, a gente percebe nos olhares, a gente percebe nas frases ditas, a gente junta as coisas e a gente vai descobrindo. Deve ser uma deusa que nos deu esse poder, mas a gente percebe, então, perceber que nós estamos nesse ciclo, que a gente está engolindo mentiras para aguentar um relacionamento, gera essa ansiedade, gera vários distúrbios cognitivos, né? E aí a mulher ela fica deprimida, porque ela sabe que ela está sendo enganada, ela sabe que ela está num relacionamento frustrado e ela não consegue sair. Aí ela fica naquela, pô, tô sendo enganada, eu tô percebendo que eu estou sendo traída, tá tudo me mostrando que ele tá mentindo para mim e eu continuo aqui nessa casa, né? É muito mais do que, como você falou, né? Muito mais do que uma violência física, né? Porque ela tá ali vendo tudo acontecendo
e ela não consegue tirar o pé e dizer, tô saindo fora. E às vezes, quando elas tomam a decisão de terminar o relacionamento, o homem diz: eu não vou sair de casa, não. Se quiser sair você com as crianças, eu não vou sair. Já tive que expulsar alguns homens de algumas casas, como advogada. Porque eles, por vontade própria deles, não. Inclusive, tem um caso emblemático lá, que o cara tinha um relacionamento público com outra pessoa, mas chegou no dia da audiência do divórcio e ele falou: não, eu sou casado com ela, por que que eu vou me divorciar? Por que que eu vou partilhar os bens? E na rede social dele, só foto dele com a amante. Aí eu queria chegar em outro ponto. Ele é visto como garanhão, por ele ter uma esposa e uma namorada. E a mulher é vista como o quê? Se ela tiver um esposo e um namorado, É verdade. né? É A verdade. sociedade toda é conivente eu acho que é mais uma coisa estrutural mesmo, assim, da gente naturalizar essas coisas. Nós, mulheres, naturalizamos muitas vezes, sabe? Ah, porque a gente tem que estar com a unha feita, a gente tem que estar bonita, arrumada, maquiada, bem vestida, tem que ir pra academia, tem que emagrecer. Os homens não têm essa preocupação. Não. Os homens vão ficar velho, caído e tem um monte de novinha aí que tá. É porque também é muita mulher. É muita mulher, Karen. É muita mulher para pouco homem. E aí, muitas de nós sabemos que estamos sendo, que o cara tá mentindo na nossa cara. E aí ela prefere ter alguém como aquela situação, aquele relacionamento confortável. Pelo menos eu tenho alguém. A merdinha quente. Pelo menos eu Uhum. tenho alguém pra transar. Pelo menos eu tenho alguém pra sair no sábado à noite. Pelo menos eu tenho alguém aqui em casa pra dormir comigo. Pra dizer que é meu. Né? Aceitar migalhas, né? Aceitar migalhas. Vendo que o cara tá mentindo na tua cara. E aí continua, né? Vivendo aquela situação. E mais do que isso, Karen, essas mentiras que muitas vezes contadas numa mesa de bar, muitas vezes contada entre eles quando eles estão reunidos, que aí eles acham engraçado e começa a rir, aí fica aquela palhaçada toda. Isso tem a parte doentia em que gera todo esse problema para nós mulheres e também tem a parte em que realmente é crime, né? Sim. Que é um estudo realizado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios analisou 240 casos de estelionato amoroso registrados desde 2018 e revelou que a maioria esmagadora dos autores desses crimes são homens. Ou seja, embora a gente veja a parte engraçada de tudo isso, mas quando a gente fala de golpes, de estelionatos, também a maioria desses criminosos são homens. Sim. A gente tem o estelionato emocional, que é aquele homem que, inclusive, teve, eu acho que alguma mulher aqui no Brasil que achava que estava namorando o Elon Musk, que mandou não sei quantos mil, 200 mil, 300 mil para ele. Tem muito estelionato emocional, é uma realidade. Os homens se aproveitam, às vezes, da fragilidade emocional que aquela mulher tá vivendo, da carência e tudo. E aí ele faz, às vezes é físico, né? O relacionamento, normalmente é só virtual mesmo, e ele consegue tirar alguma vantagem. Dinheiro, bens, tira um carro no meu nome, tira uma passagem no meu nome pra eu ir te ver, porque eu moro em São Paulo, eu tô longe de Manaus e tudo. E assim, gente, estelionato emocional é crime, tá? Tá previsto no Código Penal. E se você é casada com uma pessoa que é, regula teu dinheiro, controla teu dinheiro, não deixa tu trabalhar, é considerada violência patrimonial pela Lei Maria da Penha também. Porque é muito do controle do homem, vai se a mulher depende financeiramente dele ou não. Tem a dependência financeira e a emocional. Porque tem mulher que não é dependente emocional, mas é dependente financeira. Isso. E aí ela não vai sair desse relacionamento, porque como é que ela vai sustentar os filhos dela? E também tem a parte do machismo estrutural mesmo, né? Que a mulher tem mais condições financeiras que o homem, e aí, para ela se manter naquela relação, ela acaba facilitando o dinheiro dela para o cara.
para as pessoas verem que ela tá com alguém que paga as coisas para ela. E aí ela vai dar a carteira dela, dá o cartão dela, dá o carro pro cara. E aí ele começa a perceber que ali ele tá feito na vida, né? E quando ela se vê naquela relação, ela já tá totalmente envolvida não só emocionalmente, como também financeiramente, né? Correndo o risco ali de perder o que ela tem, né? Ou sair com um rombo muito grande nas suas finanças. Sim, tem muita mulher que se endivida por causa desses golpes, né? Às vezes é dentro do relacionamento, como eu falei, que é violência patrimonial. Eu já tive clientes assim que o cara, tira uma moto no meu nome. Aí a cliente tirou, aí o cara terminaram o namoro, ele parou de pagar, aí a gente teve que entrar com a busca e apreensão da moto e o crime de violência patrimonial, né? Então, acontece dentro do relacionamento, mas acontece esses golpes também, que é estelionato. E normalmente, estelionato emocional, o cara vai pegar uma mulher que ele vê que tá carente ali pela internet. Normalmente ele vai dizer que ele não tá no mesmo estado, né? Que é pra poder enrolar ela por mais tempo ali e conseguir várias coisas. Porque, na verdade, normalmente essa pessoa nem existe. Eles criam perfis totalmente fakes, né? Essa pessoa nem existe na realidade. Um golpista falando ali contigo, né? E tem golpistas profissionais aí. Assim, então, mentirosos profissionais, não é? Os homens gostam todos de mentir que eles transformaram em uma profissão, né? E a gente, Exatamente. mulher, tem que abrir muito o olho. Gente, abram o olho. Aí o que que eu sempre falo pra todo mundo? Pesquisa o nome desse homem no Juiz Brasil. Pesquisa o nome desse homem no tribunal. Pesquisa o nome desse homem no sistema de segurança, no aplicativo, para ver se não tem um mandado de prisão contra esse homem. Vê se esse homem existe. E Então, outra coisa, tem muitos flashes, né? Tem muitos detalhes que a gente consegue perceber. Por exemplo, fala muito mal da ex, né? É sempre o vítima da história. É, a relação começa muito intensa. Ama com muita facilidade. Bom dia, 6 horas da manhã. E aquela conversa que interminável, tudo muito intenso. Tá na cara que aquilo dali é. não faz videochamada. Se for golpista, não faz videochamada, não. E outra coisa, existem muitos detalhezinhos, né? Tanto pro cara quando ele é casado e quer dizer que ele não é, né? Eu não tenho mais nada com ela, a gente só mora junto. Muito clássico esse, muito clássico esse. Eu não tenho nada com ela, eu só tô com ela por causa dos filhos, das crianças. Eu não quero sair de casa agora por causa das Meus filhos crianças. precisam muito de mim. Sim, ela é maluca. Se eu deixar eles com ela, ela vai acabar matando essas crianças. É muito difícil ser homem, gente. Eu imagino. E a gente sabe que para eles, isso pode parecer engraçado no começo, né? Mas no começo da relação pra gente, pra nós mulheres, embora aquele começo seja muito gostoso, a paixão, e sair de novo, aquele date e tal, mas é importante prestar atenção nos detalhes, não é, Karen? Sim, os sinais estão sempre lá. A gente tem que ficar observando muito bem, né? Assim, eu sempre falo assim para as minhas amigas e tudo. O cara quer te ver, mas não quer te ver num lugar público. Provavelmente esse cara é casado. Ou ele tem outro relacionamento. Eu já tive uma cliente que ela engravidou do namorado dela e ela descobriu que ele era casado. E ele já tá enganando mais duas. Então, assim, é absurdas as situações. Teve um cara que enganou uma conhecida minha pra ela comprar uma jacuzzi pra ele. Ela pagou a jacuzzi, ele ficou com uns 15 mil reais. Absurdo, absurdo, é absurdo, é absurdo, gente. É absurdo. E esse cara realmente existe. Ele existe. Agora, a necessidade de mentir a esse ponto, né? De sair querendo se beneficiar a todos os custos, seja emocionalmente, seja sexualmente, porque tem homem que se beneficia falando que ama a mulher só pra transar naquela noite. Sim. Sim.
Assim, mas aí eu acho que a gente tem que ver aí um ponto. É muito complicado hoje em dia para uma mulher, apesar de eu ser muito a favor da liberdade das mulheres, mas é muito complicado. Eu não aconselharia nenhuma amiga minha a ir pra casa de um cara num primeiro encontro. Não por questão de, ele não vai te Ou valorizar. ela não tem o direito Ou ela não de. ter o direito. Não é nada disso. Não tem nada a ver com isso. Tem o caso de que já ouvi com várias pessoas da pessoa ir até a casa do cara, supostamente para ter relações, e o cara matar, bater, prender, fazer maldade mesmo. Então é muito complicado. Então tem que conhecer ali minimamente aquela pessoa, sabe? É verdade. Ser mulher é muito difícil em todas as situações. Muito. Até no Uber, né? Até no Uber. Eu estava até comentando no local de trabalho onde eu trabalho que para mulher é difícil viver. Porque se você pega um ônibus para ir trabalhar, você pode ser assaltada, você pode ser assediada, você pode ser violentada. Se você pega um Uber, você pode morrer. Então, nada é seguro pra gente, né? Não é que eu não sou a favor do sexo casual, sabe? Eu não, se alguma amiga vir conversar comigo sobre o assunto, eu vou dizer, olha, se você tiver com vontade, você quiser, tudo bem, mas eu não aconselho você a transar no primeiro encontro, porque o risco é muito grande, né? Você não conhece a pessoa direito, você não sabe os riscos, o que vai acontecer ali, né? São tantas histórias que a gente ouve, tantos absurdos que a gente escuta por aí, que quanto mais cuidado nós tivermos com a gente mesmo, isso só vai prolongar a nossa vida, né? Porque se hoje a gente sai e consegue voltar para casa bem e não aconteceu nada, nenhum assédio, nada, a gente já está em vantagem, né? Porque quantas mulheres hoje foram violentadas, foram estupradas, foram. Então, é muita coisa ruim no mundo feminino. Sim, não depende da roupa. Eu acho assim, ser homem é o seguinte. Inclusive, vou indicar um filme aqui da Netflix que é Eu Não Sou um Homem Fácil. Que o cara é um filme francês, o cara bate a cabeça e o mundo é invertido. Então as mulheres saem correndo na rua com o peito de fora, os homens têm que se depilar, vão pra academia, tem que fazer a unha. Aí o homem tá gordinho, aí o outro cara fala: a mulher te traiu porque tu tá gordinho. Essas coisas, assim, muito legal esse filme, é muito engraçado. Mas o que eu ia falar é, o homem, quando ele sai na rua à noite, por exemplo, tarde da noite, ele tem medo de quê? De ser assaltado. Confere, meninos. Medo de ser assaltado. Nós, mulheres, a gente tem medo de quê? De ser estuprada ou morta. Né? Então, assim, nosso medo maior não é ser assaltada. A gente tem medo de morrer ou ser estuprada e morrer. Né? Então, assim, e eu sou mãe de uma menina de 10 anos e por isso eu me sinto na responsabilidade de tornar o mundo um lugar mais justo, mais igualitário, mais honesto e que a minha filha não tenha que passar por todos os medos que eu passei, sabe? É uma desconstrução, eu acho que a gente tem que fazer diariamente, assim, até entre a gente mesmo, né? É verdade, eu também sou mãe de. Tem um casal, mas o mundo rosa é recente na minha vida. A minha neném tem 1 ano. E aí, quando eu descobri que era uma menina, eu fiquei muito feliz, mas também eu fiquei com muito medo, eu fiquei muito preocupada, porque é muito difícil ser mulher. O mundo não é bom para as mulheres, né? Mas nós estamos aqui para tentar mudar isso, e eu acredito que uma nova geração, tanto de homens quanto de mulheres, vai mudar toda essa situação, porque eu também tenho um menino, ele já é adolescente, e eu tento mostrar para ele, ensinar ele como se trata uma mulher, até como se pensa, né? Porque a geração anterior ainda tem um machismo muito forte, né? E aí a gente vê nos noticiários como a gente vê o que ainda acontece, e eu espero que isso tudo mude, né? Sim. E pra quem estiver falando mal do que a gente tá fazendo aqui, quantos canais tem de Red Pill por aí? Isso. Né? Quantos Instagrams café com teu pai? E não sei, o careca do, como é Da que é? boina. Não, é o careca do Campari, né? Que agora não é Esse. mais careca, que ele implantou o cabelo dele.
Pois é, mas assim, a gente tem 1 milhão de conteúdos, inclusive tem uma série na Netflix também. Não, gente, não tô sendo patrocinada. Adolescência, que fala desse movimento Red Pill e Incel, que é os homens terem ódio de mulheres. Então, né, assim. Mas o Aí é que tá, ele veio nessa contramão. São tantos podcasts, são tantos canais que falam mal de mulheres, que estão aí para diminuir a gente, que eu achei importantíssimo também ter espaços em que as mulheres aparecem não para falar mal de homens, mas para falar a verdade. Porque o que a gente está falando aqui não é mal. O que a gente está falando é que realmente acontece. Agora, eles não. Esse movimento aí não. Ele fala de um pensamento aí que eles acham que a mulher tá no mundo para tirar os privilégios deles, né? Na ilusão deles, na fantasia deles, o mundo das mulheres é mais fácil, quando a gente sabe que não é. É, porque uma mulher de valor. Não é assim? Ah, porque uma mulher de valor, ela vai se vestir adequadamente. Porque uma mulher de valor, ela não vai trabalhar fora, porque ela vai cuidar da casa. Porque uma mulher de bonita valor. não trabalha. E o pior de tudo isso, minha gente, é que tem mulheres nesse movimento. Então, a gente realmente, o teu programa é necessário, porque a gente tem que também trazer informação, né? E, gente, assim, não é que o feminismo é querer que as mulheres sejam melhores que os homens. A gente só quer igualdade. A gente só quer igualdade. E eu acho que honestidade, que é o tema de hoje, que é mentira, né? Honestidade favorece todo mundo num relacionamento, Isso, exatamente. né? Porque se o homem não tá afim, ele vai ficar sofrendo ali, maltratando a mulher, ou, né? É complicado pra ele também. Então é melhor que ele seja honesto, E quando né? uma Gente, mulher. homens, a gente aguenta, tá? Não duvidem, a gente aguenta a verdade. Aguenta a verdade. E quando uma mulher sai de um relacionamento com um cara que é mentiroso, que fez ela passar por tudo isso, ela começa um novo relacionamento, tudo que o outro cara fala, a gente já fica. Eu já ouvi isso. Eu já ouvi isso. E aí fica dando aqueles insights, né? E a gente, caramba, isso aí, será que eu vou passar de novo pela mesma coisa? E aí acaba acontecendo de a gente considerar que todos vocês são mentirosos. Aí tem uma frase que diz assim, né? Ai, todos os homens são iguais. Não. Tem uns que são piores que os outros, né? Porque é uma penca de mulheres que já passaram pelas mesmas coisas, já vivenciaram as mesmas coisas. Tem uns que dizem bem assim, eu não tenho culpa se tu tem dedo podre para homem. Poxa, então tem muita mulher que tem o mesmo dedo. Porque o que tem de mulher por aí para falar, tudo isso já aconteceu com elas. Não é verdade, Karen? Sim, um dia desse. Eu acho que essa semana eu postei um vídeo no TikTok falando mal de homem. E falando de pensão. E aí eu acho que eu recebi muito hate. Eu acho que foi uns 30 comentários de hate, assim. Dos homens falando, a mulher que fez, ela que arque. Ela que foi responsável em não usar preservativo. Agora quem tem que assumir a bronca é ela. Coisas nesse sentido, sabe? A mulher. Teve um até que falou assim: pra abrir a boca tu é boa, né? Quero ver se tu é boa do mesmo jeito pra abrir as pernas. Assim, uma coisa assim que tu fica, meu Deus, né? Assim. E assim, eu levo com muita. Eu falo, nossa, tô fazendo meu trabalho lindamente. Porque quando a gente se posiciona, a gente vai ter hate. E a gente vai incomodar. A gente Né? vai incomodar. E se eu tô incomodando, ótimo. Ótimo. Porque se ele tá perdendo o tempo dele comentando, ele perdeu o tempo dele, nem que seja um minuto ali pra refletir no que eu escrevi. E ele tá me engajando. Tá me engajando também, fazendo meu alcance ser maior e chegar em outras mulheres a informação, né? Mas, e eu queria falar por último, muito importante. Traição, né? Traição. Traição pode gerar indenização, né? Então, isso também é muito importante. Não é só uma mentirinha, não. Não, Né? traição, quando tu tá dentro de um relacionamento, uma união estável, um casamento, ela gera indenização se ela for pública ou exposta, ou se causar um sofrimento psíquico grave, como depressão. Eu tenho muitos clientes que estão em terapia agora, porque viveram em um relacionamento abusivo por décadas, né? Então, eu acho que, assim,
Eu acho importante divulgar essas informações assim. E mulheres, vocês que estão com medo de denunciar, percam medo. Tem delegacias especializadas que vão afastar esse agressor do lar, que pode pedir até uma pensão provisória ali, se você for dependente financeira dele. Mas tenha coragem de sair desse ciclo. O que eu penso muito tem muita mulher que fica num relacionamento abusivo pelos filhos. Só que esses filhos vão ter como referência de relacionamento aquele amor entre aquele relacionamento. Então, o pai gritando com a mãe, o pai humilhando a mãe. Então, A mãe sempre humilhada. a filha vai aceitar isso do namorado e o filho vai fazer isso com a namorada. Então, assim, a gente tem que ter responsabilidade. Então, nem sempre é melhor para os nossos filhos que a gente esteja casada. Às vezes, o melhor para os filhos é eles estarem seguros E os pais felizes, né? em um ambiente saudável e com os pais felizes, óbvio. E eles costumam falar que eles mentem porque eles não aguentam a verdade. Mas a gente sabe que no começo pode até parecer que foi uma mentirinha à toa, mas há ali uma manipulação toda, né? As mulheres elas acabam se envolvendo num ciclo de manipulação, né? E eles mesmos, que começaram apenas com uma mentira pequena, quando eles se viram, eles já estavam ali totalmente envolvidos numa mentira que sabe lá o que eles vão fazer para conseguir sair daquela situação. Então, muitas vezes, a gente não quer falar a verdade no início da relação e acaba estragando aquilo que poderia ser muito legal, aquilo que poderia ser um relacionamento curto, a curto prazo, ou até um casamento feliz por causa de mentiras, né? O que é muito mais saudável, honesto, verdadeiro e ético, sentar, colocar, né, os panos na mesa, fazer tudo direitinho, falar, olha, eu gosto das coisas desse jeito, eu não gosto das coisas desse jeito, a minha vida está assim, a minha vida é assim. Se você quiser, eu sou assim, mas se você não quiser também, as portas estão abertas. Vá ser feliz com outra pessoa. É muito mais interessante viver de uma forma verdadeira. Não é, Karen? Isso, eu tenho inclusive uma grande amiga que se divorciou e ela tá vivendo um relacionamento exatamente assim. Ela não quer um relacionamento sério, também não quer ficar saindo com vários homens casualmente. Então eles têm ali um relacionamento que não é nada sério, mas que eles são muito sinceros e calmos um com o outro, no sentido de deixar, olha, é isso. Não tem exclusividade, mas a gente se vê quando a gente gosta. E para vocês que dizem que a gente não aguenta, a gente aguenta sim, a verdade. Às vezes a mulher só quer isso também. Às vezes a mulher só quer isso. Seria muito mais fácil ele chegasse e dissesse assim, a verdade é essa. Aí tu pode dizer assim, você ficou comigo porque você quis, você sabia a verdade, não é? Sim, Aí eu quero ver se eles vão falar que a gente não aguenta. sim, sim, sim. Exatamente. Só que eu acho que o homem ele fica muito com medo de chegar, jogar real com a mulher, que ele não quer um relacionamento sério naquele momento. E a mulher cair fora. Mas eu acho muito mais honesto. E tem outra coisa também. No caso dessa minha amiga, eles parecem muito bem resolvidos. Mas me parece que muitos homens mentem quando eles dizem: eu não quero um relacionamento sério agora, eu não tô pronto. Aí ele termina contigo, depois de um mês ele tá casando. Outra mentira, né? Então ele tava pronto sim para um relacionamento. Ele só não queria um relacionamento contigo. E ele não teve o caráter de te falar isso. E a gente tem escutado falar muito sobre os narcisistas, né? Uma das características deles é justamente a mentira. Eles não conseguem falar a verdade nunca. Pode ser o básico, assim, não vou nem trair, só vou jogar um futebol, mas ele vai inventar uma outra coisa. E aí a gente vê muito, a gente tem visto, né, o quanto esse transtorno é comum entre os homens. Sim, sim. A gente vê principalmente o narcisista, tudo é sobre ele, né? Então eu vejo no meu trabalho, advogando, que muitas vezes o homem, ele torna a guarda dos filhos sobre ele. Então ele usa a guarda dos filhos para atingir a mulher.
A pensão dos filhos é sobre ele. Então, ele usa a pensão dos filhos para atingir a mulher. Então, é tudo sobre ele. É sempre tudo sobre ele. Entende? Assim, então a gente fica. E viver assim, gente, pelo amor de Deus, vale a pena? Tu tem tanto medo assim de ficar sozinha, amiga? O que que é isso? Verdade. E aí, para a gente encerrar esse assunto sobre mentiras, vamos fechar com uma dica básica. Nem sempre a mentira ela vem com gaguejo, ela vem prontinha, às vezes. Mas ela também tem inúmeros detalhes. E basta a gente abrir um pouco mais os olhos, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir enxergar esses detalhes para que a gente não sofra pelo caminho ou acabe até perdendo de viver coisas boas na vida. E quanto aos homens, tá na hora de ter um pouquinho mais de criatividade, porque a gente já está conseguindo enxergar tudo, porque o roteiro de vocês já vem pronto. Agora nós vamos para aquela parte do programa que todo mundo adora, que é as perguntas que mandam para a nossa produção. E aí eu e a Karen nós vamos responder com muito carinho os conselhos aí para vocês. Vamos lá, primeira pergunta. A Angélica, lá do bairro Nova Cidade, ela mandou o seguinte: eu tenho muita vontade de realizar uma fantasia com meu namorado. Queria fazer amor com um amigo dele do futebol enquanto ele olha. Mas o meu namorado é uma pessoa muito conservadora e acho que, além de não topar, ele terminaria comigo. O que eu faço? Peço na cara dura ou realizo minha fantasia com outra pessoa? Quer responder essa? Respondo. Amiga, complicado, viu? Porque se fosse meu noivo pedindo pra fazer ele e outra mulher, eu não ia gostar, não. Então, se eu fosse tu, eu desistia dessa ideia, né? Porque, assim, também, se tu fizer com outras duas pessoas, é traição, né? Aí eu acho que a gente não pode fomentar a irresponsabilidade, a traição. Ah, vai contigo, né? Mas eu não faria, eu desistiria da ideia. E outra coisa, eu acho que vale muito, atualmente, sempre, né? Aquela conversa sobre relacionamento aberto, sobre monogamia, sobre poliamor. Tem tantos tipos de Quais tuas relações. fantasias? Sabe uma coisa que eu acho muito importante num relacionamento? A gente falar sobre sexualidade, que é um tabu para muitos casais. De repente, teu namorado tem uma fantasia que tu pode realizar ali e de repente ele se frustra porque tu nem se interessou. Ou você tem uma fantasia, o cara nunca perguntou, né? Alguma coisa assim. Esse ódio instalado pelas mulheres Sim. faz com que a gente, muitas vezes, se prive de falar mesmo, de conversar sobre sexo, de Mas eu conversar acho que sobre... tem que conversar. Isso eu gosto, isso eu não gosto. Pra mim é bom assim, pra mim não é bom assim. E também falar sobre dinheiro. Eu acho que assim, tem um namoro longo, mora junto, fala sobre dinheiro. Olha, eu recebo tanto, as despesas, como é que a gente vai dividir as despesas e tudo. Porque as pessoas têm muito tabu em falar sobre dinheiro em relacionamento e sempre vai dar confusão isso. Em algum momento vai dar confusão. Às vezes até causa o divórcio. Então eu sempre falo, fale sobre sexo, fale sobre dinheiro, que já vai ter um relacionamento mais duradouro, né? É verdade. Eu acho que a gente precisa normalizar falar com seu parceiro sobre sexo, sobre suas fantasias, sobre seus desejos, porque tu já pensou? Como é o nome dela? A Angélica, quantos anos de casada? Ela falou? É namorado. Namorado. E aí tem um namorado em que ela sabe que ele é muito conservador, e aí ela sabe que ele não vai topar, mas aí ela vai pegar a fantasia dela e vai guardar pra ela até o próximo namoro, talvez. Porque a certeza é que ele não vai aceitar. Sim. Mas eu não culpo ele, eu não aceitaria, não. E eu acho que o meu conselho pra ela é espera o próximo relacionamento, que eu acho que não vale a pena lançar esse convite pra ele, não. Próxima pergunta, próximo conselho. O Marcelo, lá do bairro Cidade Nova, ele tá mandando o seguinte: recentemente descobri que minha mulher anda me traindo. Fiquei muito bravo quando descobri,
mas não falei nada porque eu também traio ela às vezes. Não sei se conto o que faço e perdoo ela ou falo pra ela que eu sei o que ela faz. Eu acho que ele tem que ficar calado, né? Porque já que ele também faz a mesma coisa, ele quer manter o casamento, então fica na tua. Agora, se. Acho que vai chegar uma hora que é preciso falar, né? Que é preciso sentar pra conversar e falar: olha, Sabia que o pior é que eu conheço vários casais que passam pela mesma situação, né? Tenho conhecidas que elas descobrem que o marido traiu, aí elas não querem se separar, elas vão, se vingam, traem o marido e fica elas por elas. Se eu fosse você, amigo, eu falaria: olha, gata, eu sei o que tá acontecendo, eu sei o que tu tá fazendo, eu também já. entendeu? Eu também quero ter. Eu não assumiria. Eu falaria: eu quero ter a liberdade. Se você quer manter nosso casamento, então nós dois vamos ter a mesma liberdade. Entendeu? Eu faria isso se fosse ele, né? E eu acho que depois de um tempo, é, encarando a realidade mesmo, né? Encarando que se traem, ou a relação vai ficar, vai esquentar, vai renovar e tal, ou vai cada um se decepcionar um com o outro, aquela admiração vai acabar, o amor vai acabar e cada um vai pro seu lado. Mas eu acho que nesse primeiro momento ele não tem que falar nada, já que ele. Mas tu acha que ele tem que falar? Eu acho que ele deveria falar. Falar, amor, eu sei que você tá me traindo, entendeu? E é o seguinte, ou a gente termina por aqui, ou você me dá a liberdade de fazer a mesma coisa. E geralmente mulher faz muito isso, né? Mulher, ela descobre, ela pode até perdoar, mas ela vai lá e faz pior. Sim, mas a mesma coisa faria para a mulher. Se fosse traída pelo Léo, falaria, ó, descobri tua traição. E aí eu não ia querer abrir o relacionamento, não, mas eu falaria, olha, descobri tudo. E eu acho importante a conversa também, né? Porque às vezes a mulher tá traindo ele, porque ela descobriu a traição, ele não sabe, né? Tem vários fatores E aí outra coisa, que uma conversa pode resolver, a né? gente tá tão acostumada a falar sobre traição e quebrar celular e brigar e rasgar roupa e fazer confusão e dar facada e dar aquela confusão toda. Mas como seria se a gente só chegasse, sentasse e falasse, eu sei, eu já sei de tudo, eu já sei o que ia acontecer. Ele ia falar, é mentira. Mas tá aqui a foto. É inteligência artificial, é mentira, é só uma amiga. Aí eu terminaria, mas eu falaria. Não, porque geralmente, quando essa pessoa pega no flagra, a pessoa fala, fiz mesmo, e aí vai querer se separar de mim por causa disso e tal. Paga de doida mesmo, né? Então eu acho, mas eu sempre aposto na conversa e na sinceridade. Acho que um casal, às vezes, o relacionamento esfriou, alguma coisa aconteceu e tudo. E aí, se eles conversarem, talvez eles se acertem e parem de se trair também. Combinem, né? E o relacionamento continue. Eu acredito no perdão. Eu acredito no perdão. Desde que haja uma conversa sincera. Tu acredita que um homem, ele pode mudar? Sim, eu acredito. Tipo assim, ele teve um histórico pegador, safado, e aí começou uma relação contigo, tá apaixonado e tal. Eu acho Mudei. que pode mudar. É raro, mas pode. Acho que muda. Mulher muda, homem muda. Acho que sim. Eu acho que às vezes o homem não se encontrou. Às vezes ele não se apaixonou por ninguém ainda, né? Tem mais uma pergunta? A Ana do Petrópolis mandou o seguinte: meu namorado me pediu ajuda para comprar outro celular. Ele diz que esse celular é para trabalho, mas ele já usa o celular pessoal para resolver coisas do trabalho. Será que ele está tentando me enganar? Tá. Ele tá, amiga. Tem muitos homens com dois celulares, né? Muitos. Muitos. Eu tenho um conhecido que tem um celular que ele guarda na gaveta do cursinho. Eu tenho muitas amigas que descobriram traições no segundo celular, no terceiro celular. Até porque para tu ter um número de trabalho e um número pessoal, como eu tenho,
no mesmo celular. E o iPhone nem aceita 2 chips. Eu consigo ter o business e o privado com números diferentes dentro do mesmo celular. Então, essa história de segundo celular aí tá muito estranha. Ele tá querendo te enganar, sim, tá, gata? Só Fica pra de te olho. avisar, fica de olho, fica, ó, tá prestando atenção nele aí. Essa questão do celular, Karen, ela é muito comum, né? Essa questão do celular, ela é muito comum. Muitas traições já foram descobertas por conta de um segundo, de um terceiro celular, fotos, vídeos, né? Conversas com colega de trabalho. Então, a mentira, eu até costumo falar quando algum amigo fala, ai, meu celular quebrou, não sei o que, é pecado, muita mentira desse celular. Então, o celular, ele é uma ferramenta muito importante, a rede social e o celular, ele é uma ferramenta muito importante para o mentiroso. Sim, inclusive, tá aí o Neymar de exemplo, né? Que fica mandando inbox pra todo mundo. Mas assim, eu preciso falar, eu sou totalmente contra o parceiro ficar olhando o celular, vistoriando. Porque eu acho que se tu tá com uma pessoa, tu tem que confiar nela, né? Não tem que ficar. Então, tipo, eu não tenho a senha do celular do meu noivo, ele não tem a senha do meu. Quer dizer, eu acho que ele até tem, porque eu já dei, mas ele não lembra. Mas assim, eu acho que a privacidade também, porque a partir do momento que tu tá invadindo o celular, se eu invadisse o celular do meu noivo, eu só ia pra fazer um pix pra mim. Porque eu ficar olhando o WhatsApp, olhando o Instagram. Não, se eu tô desconfiada, se já não tem confiança, termina logo. Não, o certo é realmente nós mulheres não termos a insegurança e nem a necessidade de buscar encontrar algo, ou achar algo, ou confirmar algo. O certo seria esse, né? Mas infelizmente, quem nos deixa insegura a esse ponto são eles mesmos, né? Aí a mulher com insegurança, com tanta mentira que já ouviu, o que que ela quer? Ela quer que o dedo dela esteja lá, né? A digital dela esteja lá, ela quer saber a senha, ela quer ir lá ver quem ele está curtindo, quem ele não está. Por quê? Porque ele já transformou aquele cenário, né, num caos, numa insegurança, num relacionamento de mentiras. E aí é quando a mulher se sente a necessidade de buscar. Mas o certo seria mesmo a gente não buscar isso, que seria muito mais saudável tanto para a gente quanto para a própria relação. Mas muitas mulheres acabam encontrando nessa busca a segurança para a relação. Mas sabe por que eu acho que mais mulher do que procura no celular do homem do que o homem no da mulher? Porque o homem ele é descuidado na hora de trair. Ele deixa as conversas lá, e a mulher acaba pegando. E ele gosta de. É Ele como se gosta, fosse um troféu, né? ele gosta de guardar as conversas, As fotos. as fotos. Ele quer fazer foto, ele quer fazer vídeo, Mostrar pros amigos. ele quer relembrar a conversa. Eu não sei, eu não sou, não é meu lugar de fala, que eu não sou homem, graças a Deus. Mas é sempre as mesmas coisas, né? Enquanto a mulher, quando ela faz, ela já prepara todo o cenário, parece que ela sabe direitinho o que ela tem que fazer, que aí menos homens descobrem traição do que. Sim, é muito difícil o homem descobrir traição. Primeiro, porque a autoestima do homem deveria ser encapsulada. Eu compraria a autoestima Eu do também, homem, eu né? também. O homem nunca acha que ele vai ser traído. Então, esse é o primeiro lugar, né? Segundo, que a gente, mulher, a gente consegue ser muito sonsa quando a gente quer, né? A gente consegue ser muito sonsa e se a mulher quer trair bem feito, o cara não descobre. Não, e uma coisa muito interessante também é que os homens, eles têm uma facilidade muito grande para enjoar da relação, para enjoar daquela mulher, para enjoar do sexo com aquela mulher. Ou então eles querem mesmo ter várias opções, né? Enquanto as mulheres, quando elas estão apaixonadas, elas fazem questão de ficar só com aquela pessoa. Elas não têm nem a necessidade de conversar com outra pessoa, porque ela se dá por inteiro, né? Que até a conversa, ela faz questão de conversar só com aquela pessoa. E aí, quando ela chega na necessidade ou não sei se é uma necessidade, ou precisa, vai lá e acaba acontecendo uma traição, é porque eu acho que a relação já está
Já perdeu o respeito, já não tem mais nada que prenda a mulher naquela situação. Mas que fique bem claro que eu não estou dizendo que mulher não mente. Mulher mente, sim. Mentira é uma questão de caráter, né? Mulher mente, homem mente. Mas, infelizmente, a ciência diz que os homens mentem mais e nós estamos aqui para provar que realmente os homens mentem mais. Ah, eu queria falar uma coisa também. Vamos lá. Eu sou muito de sororidade. Mas se uma mulher sabe que o homem é casado e mesmo assim fica com ele, eu acho que é falta de sororidade, tá? Porque os homens são bem mais leais nesse sentido. Eles, para um amigo do cara, ele não vai sair pegando a mulher do cara. Eles são mais corporativistas. Tem uma piada até que fala: se tu perguntar, teu homem dormiu fora de casa, tu liga para 10 amigos dele, todos vão confirmar que dormiram na casa dele. É verdade. Se a mulher acontece a mesma coisa, a mulher dorme fora, tu liga para casa de 10 amigas, ela não dorme na casa de nenhuma. Então, é verdade. Os homens eles se protegem, né? Os homens eles se protegem. E nós mulheres, realmente, isso é uma coisa que não é que eu esteja contra a mulher ou defendendo o homem. Mas se uma mulher sabe que o homem é casado e ela mantém aquela relação, o que ela está fazendo? Ela está ajudando aquele cara a sacanear a mulher que está em casa, cuidando do filho, lavando roupa, né? E outra coisa, mas ele me enganou, eu não sabia que ele era casado. Por quanto tempo ele te enganou? Não, Né? E normalmente a amante, quando ela é legalizada, né? Quando o cara deixa a mulher pra ficar com ela é a próxima. Ela é a próxima. A vaga de amante está aberta. Exatamente. Ela não tá livre de acontecer com ela a mesma coisa que ele fez com a ex. É básico isso. O agressor, o devedor de pensão, o traidor. Pensem bem, se é nisso aí que vocês querem se meter. Então, esse foi mais um episódio do nosso Aí É Que Tá. Eu quero agradecer aqui a presença da Karen Almeida, que veio acrescentar com várias histórias, né, no seu protagonismo como advogada e até criadora de conteúdo, que também adora falar mal de homem, que nem eu. Foi muito bom ter esse espaço com a gente. Muito obrigada, Karen. Obrigada, já quero voltar, viu? Adorei. É meu esporte falar mal de homem. Apesar de eu gostar, inclusive meu noivo tá aqui atrás. Não, a gente gosta. Não é que a gente não gosta de homem, a gente gosta. Mas a gente também gosta de falar mal. Não, falar a verdade. Falar a verdade, é verdade. Eu sou rodeada por tanto homem por aí. Pra mim mas tá bom. Então, eu quero agradecer você que acompanhou esse episódio com a gente, que foi muito bom, acrescentou muito pra gente. Tenho certeza que pra você também que está nos assistindo. Fica com a gente, clica lá no YouTube da Teleli e assiste com a gente esse episódio e os outros. Agradeço você, até mais.